Olá, boa noite. Tudo na paz? Tudo certinho? É exatamente isso que você acabou de ver aí. Vai ser o tema da nossa mensagem, baseado em Lucas, capítulo 16, do versículo 19 em diante. Tá bom? Lucas, capítulo 16, do versículo 19 em diante. Você pode aí pegando a sua Bíblia, abrindo, que esse é o texto que nós vamos ler, que vai servir de base para a nossa reflexão, e o meu desejo é que Deus fale grandemente ao seu coração, tá bom? Talvez você está conosco hoje aí, participando desse culto, e você precisa fazer a sua escolha, você precisa tomar a sua decisão, ao lado de Jesus ou distante, vendo apenas Jesus, mas distante, gostando de Jesus, mas distante, gostando da igreja, mas ao mesmo tempo distante. Então, assim, que essa palavra fale poderosamente ao seu coração, porque quando você der o seu primeiro passo em direção a Jesus, mesmo se não tiver chão, ele vai colocar chão para você começar a andar na direção dele. Olha que coisa poderosa. É Deus te amando, é Deus te esperando, é Deus querendo você com ele, tá bom? Lucas capítulo 16, o versículo 19 em diante, eu já vou ler. Mas antes, eu gostaria de dar um pequeno recadinho aqui para todo mundo, que é o seguinte. Lá em Malaquias capítulo 3, o versículo 10, diz assim: Trazei todos os dízimos, todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vou abrir as janelas dos céus e não vou derramar sobre vós bênção sem medida. Olha, meu irmão, nós estamos vivendo um final de semana de segundo turno de eleição, só que as igrejas evangélicas, a nossa igreja, ela não tem parceria nenhuma com o governo. Nós existimos graças a Deus, sabe? E graças à fidelidade de todos os irmãos, entregando os seus dízimos, as suas ofertas. E com esses dízimos e com essas ofertas, que às vezes são direcionadas para alvos específicos, nós abençoamos, cuidamos, nós socorremos, nós mantemos toda a estrutura da igreja. Então, de repente, com você, eu tô só chovendo no molhado, por você já ser uma pessoa que coopera, que dizima, que entende essa questão muito claramente. Mas talvez há outras pessoas que ainda não entenderam, né? Os dízimos, eles são usados pela diretoria da igreja para toda a manutenção da igreja, para fazer aquela engrenagem girar. Luz, água, documentos, imposto, oferta pastoral, oferta para as pessoas que trabalham ali na igreja e socorre um, socorre outro. Enfim, nesse sentido, é exatamente para isso, tá bom? Então, separe o seu dízimo, separe sua oferta e vamos fazer aquilo que está na palavra do Senhor nosso Deus. E é Deus quem está dizendo que se a gente fazer isso, nós vamos ter condições de fazer prova de Deus. E a gente vai ver como que Deus vai abrir as janelas do céu e vai derramar a bênção sem medidas sobre cada um de nós. Existem pessoas que vivem, sabe, travadas, que não avançam, não progridem, mas elas também não são generosas. Quando a gente conhece a Jesus, a gente aprende a ser generoso.
porque Jesus é a maior expressão de generosidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe, seja fiel ao Senhor e veja todos os dias a fidelidade do Senhor sobre a sua vida. Tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Que você seja rico, próspero, abençoado, cheio de tudo aquilo que só Deus é capaz de te dar. Tá bom? E há muitas coisas que dinheiro não compra, não é verdade? E que vem do céu para cada um de nós. Vamos lá, vamos à nossa reflexão dessa noite. Lucas capítulo 16, perdão, do versículo 19 em diante. Essa história de um homem rico e de um mendigo. O homem rico vivia lá na sua bela casa, sendo servido pelos seus funcionários, água na mão, comida boa, um bom banheiro, de repente uma piscina, sabe? Uma vida confortável. E havia também um homem mendigo que andava por ali, por aquela rua, vasculhando as sobras, dormindo debaixo da marquise, uma pessoa de uma capacidade de ação talvez limitada, mas na sua essência entendeu quem era Deus, entendeu quem era Jesus e mesmo com todas as suas limitações de não conseguir empreender, de não conseguir negociar, de não conseguir lidar com tantas barreiras e dificuldades deste mundo, na sua simplicidade, ele entendeu quem era Jesus. Contudo, o homem rico, muito sábio, capaz de fazer bons negócios, capaz de fazer multiplicar os seus recursos, os seus empreendimentos, mas não conseguiu entender de que há um Deus, e esse Deus, ele olha para cada um de nós, seja rico, pobre, seja de qualquer cor de pele, de qualquer etnia, e Deus não faz acepção de pessoas, Deus nem separa-nos nesse sentido, quando Deus diz que Ele veio para a salvação de todo aquele que nele crê, Ele não faz separação de pele. Enquanto a gente vê isso acontecendo aqui no primeiro andar, né? O Senhor não faz separação de pele. Ele, quando ama, Ele não diz que Ele amou um branco, um negro, um asiático. Ele diz que Ele amou. Ele diz que Ele perdoou. Ele diz que ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse homem rico não entendeu nada disso. Não entendeu que era falho, que era pecador. Talvez a sua riqueza pode ter atrapalhado bastante nisso. Por isso que a Bíblia diz que é uma palavra de sabedoria, né? Que é mais fácil um rico passar no furo de uma agulha do que ele conseguir entrar no reino dos céus. Olha só, hein? Então, assim, por causa da riqueza, o rico é capaz de fazer um monte de coisa, mas ele não consegue se esvaziar de si mesmo, sabe? Da sua posição, talvez achando que sabe e que é uma autoridade. E nada disso. A única coisa que ele possui muitas das vezes é o dinheiro e mais nada. Esse homem rico, ele não encontrou Jesus. E aí essa parábola vai falar sobre após a morte. Após a morte. Para onde um foi e para onde o outro foi. Às vezes a gente corre o risco
de viver aqui nessa terra sem parar para pensar de que existe um céu e existe um inferno. E eu tenho a minha vida, não vou dizer a minha vida toda, porque a minha vida toda pode não ser tanto assim. Às vezes a gente acha que vai ser tanto assim, né? Mas eu tenho toda a minha vida, a vida que eu tenho, para entender isso e para reconhecer Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Para que quando eu fechar os meus olhos aqui, para esse mundo, para essa terra, para os meus parentes queridos, eu estar na eternidade com o Senhor Jesus, com o Criador dos céus e da terra. Você já tomou sua decisão ao lado de Jesus? Você já escolheu para onde você quer ir? É interessante que quando a gente escolhe, quando a gente toma essa decisão, depois a gente descobre que a gente já estava nos planos do Senhor. Então você que está aí comigo e ainda não encontrou em Jesus o seu único e suficiente Salvador, você tomando a sua decisão ao lado de Jesus hoje, e aí você vai pensar, eu entreguei minha vida a Jesus, e aí você logo, no mesmo segundo, você vai entender, Ele que me encontrou, Ele que me amou. Eu só abri os meus olhos agora e estou enxergando isso. Mas foi Ele quem veio, foi Ele quem bateu a porta do meu coração, foi Ele quem me amou primeiro. Então, esse texto que nós vamos ler vai falar sobre o destino eterno de duas pessoas. Um foi para o céu e o outro foi para o inferno. Vamos ler? Vamos ler junto? Lucas capítulo 16, do versículo 19 em diante. Abra sua Bíblia, abra o seu coração, peça para o Senhor abrir os seus olhos espirituais, para que você possa entender a vontade dEle, o propósito dEle para a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos lá, eu vou ler aqui, tá bom? Acompanhe aí junto comigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, e coberto de chagas, que jazia, ele ficava à porta daquele homem rico e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo. E olha só o versículo 22. E ser levado, presta atenção nisso, pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico. O que aconteceu? E foi sepultado. Olha aí. Quando Lázaro morre, o que acontece? Vêm os anjos e leva ele para o seio de Abraão. Morre o rico e é sepultado. Acabou. Continuando. Versículo 23. Não fala agora do mendigo que morreu e foi levado pelos anjos, mas fala do rico que morreu e foi sepultado. Versículo 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio, no seu colo, nos seus braços. Versículo 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha o ambiente
aonde foi parar esse homem rico? Talvez você não seja uma pessoa rica, mas talvez você seja uma pessoa que acha que não precisa entregar sua vida a Jesus, que não precisa fazer uma aliança com Deus, que não precisa reconhecer Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Talvez você não seja rico, mas tenha sido dominado pelo seu ego, pela sua vaidade. Não tem se submetido àquele que morreu na cruz e ressuscitou para te dar vida e vida eterna. Versículo 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. 29. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre vós, dentre os mortos, por ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Meu Deus, hein? Que palavra forte. Embora esse texto inicia dizendo, ou melhor, não dizendo que um ouviu a pregação e que o outro também ouviu ou não a pregação, ele termina dizendo no diálogo, que aquele que foi para o inferno clama para que mande a sua casa paterna, porque ele tinha 5 irmãos que ainda estava vivo na terra, e ele fala: olha, envia alguém lá e dê testemunho para eles, para que eles não venham para cá. E aí, nesse diálogo, a resposta é: olha, se eles não escutam os pregadores, os profetas que estão lá embaixo, eles não vão escutar também alguém que ressuscitou e aparece lá, um ente querido deles, dizendo e trazendo esse recado. Eles também não vão acreditar. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Eu não vi Jesus, eu não andei com Jesus, eu não estava vivo quando Jesus esteve aqui na terra pregando, operando milagres, curando pessoas, libertando pessoas possessas de demônios. Eu não estava aqui, mas eu li essa palavra, eu ouvi a pregação dessa palavra e eu acreditei. É isso que está escrito aqui. Nesse diálogo, nessa parábola contada por Jesus, a gente vê que a maneira de se ir para o céu com o Senhor é ouvindo a pregação, crendo nela e tomando ela como verdade do céu, recado do céu.
para a gente, recado de Deus para cada um de nós. A Bíblia diz que, lá em João capítulo 6, versículo 47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Você precisa ouvir a mensagem do Evangelho e crer nessa mensagem de boas novas, de boas notícias, de restauração, de transformação de vida, de abandonar uma vida de pecado e começar a caminhar com o Deus Santo, Todo-Poderoso, em direção à vida eterna. A Bíblia vai falar que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas ficam para trás, tudo se torna novo. Andar com Jesus é ser apacentado por Ele, pastoreado por Ele, cuidado por Ele. Todos os dias, em todos os momentos, até depois do fim. A gente é recebido, a gente é acolhido, a gente é amado. A gente recebe no meio desse mundo tão doido, a gente recebe algo que esse mundo não tem: a paz, a verdadeira paz, que é a presença do Deus Todo-Poderoso conosco. A paz em meio a essa loucura. A paz. Você pode gostar da igreja, você pode gostar dos irmãos da igreja, você pode gostar do pastor da igreja, achar ele legal pra caramba. Você pode se identificar. Você pode falar, olha, naquela igreja ali, os irmãos são sérios. O pastor, ele é sério, ele não brinca com as coisas de Deus. Você pode ter a melhor de todas as impressões. Você pode ter certeza absoluta de todas essas questões. Mas se você não entregar a sua vida a Jesus e ter Jesus como seu único e suficiente Salvador, olha, eu quero lhe dizer com todo amor, a mais pura verdade, você não estará no céu porque gosta da igreja, porque gosta da pregação daquela igreja, porque gosta dos irmãos daquela igreja, porque gosta do pastor daquela igreja. Você não vai estar no céu por ofertar, por dizimar naquela igreja. Você vai estar no céu com o Senhor pelo único e simples fato de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Não é os seus méritos, não são as suas impressões, não são as suas qualidades, não são as pessoas que você anda, não, é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. É nele, é com ele, é por ele, por isso que a glória é dele. Então hoje é o dia de você crer na pregação. No diálogo desta parábola, foi dito, olha, lá na terra tem os profetas, tem a lei. O que ele estava querendo dizer? Tem as sagradas escrituras, tem os mandamentos, tem os homens de Deus pregando a palavra. Se eles não crerem nisso, eles não vão crer em outra coisa. E você? O que você acha de dar um passo, de avançar? Talvez você goste da igreja, goste do evangelho, goste dos irmãos, se identifica com o pastor, vê virtudes, qualidades no pastor da igreja e em tantos outros pastores, homens de Deus, pregadores, profetas. Mas o que você acha de você resolver a sua eternidade agora, entregando sua vida a Jesus? Aquele homem no inferno, se ele pudesse resolver o problema dos seus entes queridos, ele resolveria, mas ele não pode. E nem o Lázaro, que estava no céu, também não podia resolver
essa decisão singular, única, que é sua. Ou seja, se o seu pai foi um crente ou não, se sua mãe foi uma crente em Jesus ou não, se o seu vizinho é um crente em Jesus ou não, e ora por você, ou já partiu para a eternidade, olha, meu querido, é você o único responsável pela sua decisão. A mensagem é pregada para você. Por isso que Jesus, quando ele, após ter morrido na cruz, após ter ressuscitado, e ele aparece aos seus discípulos, aos apóstolos, ele dá algumas ordens a eles. E uma delas, ou algumas delas, ele diz, olha, vão por todo mundo e pregue o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Marcos 16:16 diz, e quem não crê será condenado. Vão, façam discípulos em todas as nações, em todos os povos. Espalhe essa pregação. Quem ouvir e crer será salvo. Quem ficar com um pé lá e o outro pé cá, não tomou sua decisão. Ou melhor, já tomou, ainda não está do lado de Jesus. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa ouvir a pregação desse livro, a pregação dessa palavra, que já resolve 1 milhão de coisas aqui na terra acerca de você, quanto mais eternamente. Eternamente. Uma pessoa, uma família, perdeu um ente querido. Era o pai, o esposo, o avô. Ele faleceu. Ele morreu. Ele morreu recentemente de Covid. Exatamente. E teve o velório lá, rápido. O sepultamento, tudo muito rápido. Mas o pastor daquela família disse para os seus familiares, nós não perdemos o irmão fulano de tal. Nós não perdemos. Porque a gente só perde aquilo que a gente não sabe aonde está. Fulano de tal era um servo de Jesus. Então nós sabemos aonde ele está. Nós temos certeza aonde ele está. Jesus, ele disse na sua palavra que nós podemos, eu e você, podemos ter certeza para onde a gente vai. Sabia? A Bíblia diz, estas coisas vos escrevi a fim de que saibais que tendes a vida eterna. É possível e Deus quer que você saiba disso. Que você tenha certeza no seu coração. Por exemplo, eu tenho certeza para onde eu vou. Sabe por quê? Porque um dia eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Eu tenho certeza, e não é porque eu faço algumas coisas boas, porque eu procuro não errar, procuro não fazer mal a ninguém. Não é por isso. Não é pela minha capacidade, não é pelas minhas ações, não é por algum mérito, não é por alguma ação justa. Não. Eu tenho certeza. Não é por causa de mim, é por causa daquele a qual eu entreguei a minha vida a ele. Estas coisas vos escrevi.
Está tudo aqui, ó. Para que saibais que tendes a vida eterna. Quando você entrega a sua vida a Jesus, Jesus entra no seu coração. E ele passa a fazer morada no seu coração com o Espírito Santo de Deus. E aí ele começa a te dar essa certeza, essa convicção. Exatamente isso. Céu ou inferno. É você quem escolhe. Ninguém pode escolher por você. Eu oro pela sua decisão. As pessoas que lhe convidam para ir à igreja oram pela sua decisão. Clamam a Deus por você. Mas enquanto você não entregar sua vida a Jesus, você é apenas um amigo do Evangelho, você é apenas um frequentador de igreja, mas o Senhor quer mudar isso na tua vida. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Ele quer que você tenha certeza da vida eterna em Cristo Jesus. E como que você vai ter essa certeza? É você olhando para dentro de você e falar assim: Senhor, o Senhor morreu por causa dos meus pecados. Essa é a pregação do Evangelho. Senhor, o Senhor morreu por causa dos meus pecados. Foi os meus pecados que fez o Senhor ir para a cruz. E o Senhor morreu nessa cruz, e o Senhor ressuscitou, e eu creio nisso. E aí você diz para o Senhor: eu agora me arrependo dos meus pecados. Pecados que eu fiz contra o Senhor. E eu entrego a minha vida a Ti agora. E eu me arrependo dos meus pecados agora. E o Senhor, vendo o seu coração, Ele te dá o maior de todos os presentes, que é a bênção da vida eterna em Cristo Jesus. Você entendeu isso bem? Tá claro para você? Tá simples para você? É isso. O que você acha de você agora entregar sua vida a Jesus e orar e falar com Ele sobre isso que está aí no seu coração? Você hoje não está lá na igreja. Você hoje não está lá no templo. Hoje eu não vou te abraçar no final do culto, não vou apertar sua mão. Mas olha, Jesus quer te abraçar. Jesus quer te receber. E Ele não vai invadir o seu coração. Ele não vai tomar a decisão por você. O que Ele precisava fazer por você, Ele já fez na cruz do Calvário. Então agora eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse os seus olhos e orasse. E orasse mesmo, é isso mesmo. Aonde você está, na sua casa, nesse momento, ou no seu trabalho, aonde for. Abaixa sua cabeça, feche os seus olhos e fala com o Senhor Jesus. Senhor Jesus, agora eu estou tomando a minha decisão. O Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu agora estou me tornando um servo de Jesus. Eu agora me arrependo dos meus pecados. Eu agora lhe recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu entrego a minha vida a Ti. Amém, Jesus. É isso. Essa é a tua oração. Você acabou de fazer ela agora? Eu tenho certeza que seu coração vai se encher da presença do Senhor agora. Se encher de paz. Porque o Espírito Santo dele já está agindo no seu coração. Por causa da sua verdadeira decisão no lado de Jesus. Por causa do seu posicionamento. A paz do Senhor. A alegria do mover do Senhor vai começar a brotar no seu coração, a agir na sua vida. Porque Ele perdoa os seus pecados. Porque Ele te recebe. Para que você viva o restante da sua vida. E quando você chegar lá na eternidade, você vai ouvir a voz do Senhor assim, ó. Seja bendito. Venha, entre, se alegre.
Você será levado pelos anjos do Senhor. Você não será apenas sepultado. Você será levado pelos anjos do Senhor para a presença de Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe você nessa sua decisão ao lado de Jesus. Que você viva momentos esplendorosos, cheio de esperança, a cada dia vivendo e desfrutando dessa comunhão maravilhosa com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A decisão que você acaba de tomar é a melhor decisão que você tomou na sua vida. Você, durante o restante da sua caminhada, você precisará tomar diversas decisões. Mas essa você sempre vai olhar e vai falar: no dia 29 de novembro de 2020, eu entreguei minha vida a Jesus. E eu não me esqueço nunca mais dessa data. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Você é especial. Você é amado. E o Senhor já te ama, já se importa com você há muito tempo. Por isso que Ele colocou algumas pessoas perto de você, para que você enxergasse o amor do Senhor. Por isso que Ele colocou você aqui, nesse culto, nesse vídeo, para que você entendesse como o Senhor lhe ama. Lhe ama ao ponto de ter morrido por causa de tanto lhe amar. Deus te abençoe. Tenha um restante de dia maravilhoso. Fale com alguém da igreja, algum amigo. Fale comigo. Fale com alguém. Olha, eu entreguei minha vida a Jesus. Eu estou recomeçando a minha vida agora com Jesus. E você que está conosco aí, e que um dia esteve dentro da casa do Senhor, louvando, adorando, servindo, e aconteceu algo, e você não entendeu bem, e aí você se distanciou, e hoje você quer voltar. Ô, meu irmãozão, o Senhor te ama, o Senhor te aguarda. Ele quer você na casa dele, junto com o povo dele, engrossando glória, vivendo para o louvor da glória dele, dando bom testemunho. Se alguém não está dando, é problema deles. Agora o Senhor quer estar com você e quer que você esteja com Ele. Reconcilie, volte para o Senhor, saia desse lamaçal, saia dessa tormenta, saia dessa vida de atribulação e viva cercado pelos anjos, cheio do Espírito Santo, orando, vigiando e vivendo para a glória de Deus. Deus te abençoe. Tenha um restante de dia na presença do Senhor. Viva para a glória dele. E depois fala com a gente aí, olha, eu me reconciliei. Eu entreguei minha vida a Jesus. Me ajudem nessa caminhada. Congregue, coopere, se ajunte, ande com aqueles que servem ao Senhor. Deus te abençoe. Restante de dia poderoso na presença do Senhor. Deus abençoe aí sua vida. Foi muito bom estar com você e ser testemunha, participar da sua decisão ao lado de Jesus. Foi para isso que eu fui chamado, escolhido e separado, para lhe abençoar com a mensagem do Evangelho, para ser uma bênção na sua vida. Conte comigo aí. Deus te abençoe. Semana boa, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.